Salve, meus amigos, tudo bem com vocês? Mano, que bagaça foi essa que aconteceu no shopping, cara? Bom, eu tava vendo o vídeo do Pablito, onde ele fala sobre isso. Ele comenta sobre o caso do garoto de 17 anos que foi no shopping com uma braçadeira com suástica. E eu não entendo, cara, eu não entendo qual é o esquema dos jovens, mano. O que que vocês têm, jovens, adolescentes? Qual é o humor que tem em você utilizar uma braçadeira? Qual é o humor que você tem de ficar falando do alemão? Qual é o humor? Aliás, nem é alemão, cara, o cara é austríaco. Mas qual é o humor que tem nisso? Choca as pessoas? É por isso que vocês gostam tanto de ficar lembrando disso e trazendo isso à tona e mostrando isso? Eu não entendo vocês, eu não entendo realmente. Mas, bom, enfim, vamos comentar esse caso aí. Se você é muito importante, deixe ele no começo do vídeo para ajudar esse humilde canal. Convido você a se inscrever também para não perder nenhum dos vídeos que a gente lança aqui todo santo dia. E recentemente, um jovem brasileiro lá em Caruaru, no Nordeste, ele acabou, em Pernambuco, ele acabou indo ao shopping com a braçadeira, ele acabou sendo detido, expulso do shopping, e muitas pessoas estão falando, né, qual tipo de sanção ele deve sofrer e coisas do tipo. Eu acredito que no final das contas ele não vai sofrer nenhum tipo de sanção, porque aqui no Brasil as coisas são proibidas, mas ninguém liga pra isso e a polícia também não faz nada em relação. Mas eu acho que deveria ter sim sanção em relação a alguém que sai simplesmente andando com uma braçadeira. Mano, braçadeira fascista, vamos dizer assim, porque, tipo assim, existe uma coisa que diferencia muito o fascismo você sabe, né? A diferença entre os dois é o seguinte: o fascismo ele é um método de governo, já o outro não. O outro, além de ser um método de governo, é também um método de política social que envolve o racismo. O racismo faz parte da política social deles. Naquela época da Alemanha, estava surgindo muito esses grupos antissemitas. Na verdade, sempre existiu o antissemitismo, inclusive até hoje existe muito antissemitismo. Vejo várias pessoas sendo tóxicas com judeus nas redes sociais. A coisa mais fácil de você encontrar é alguém falando mal de Israel ou alguma coisa do tipo. Isso é antissemitismo, tá? Por mais que essas pessoas digam que não é, isso é sim. Então, o antissemitismo ainda é muito presente na cultura ocidental. E eu não sei dizer para vocês qual seria o motivo ou por que a gente ataca tanto o povo judeu. Mas, de qualquer maneira, bom, naquela época a Alemanha estava em uma crise muito gigantesca e aí o Hitler ele começou a passar essas ideias pro povo, né, de que os judeus eram culpados daquela crise e de que os alemães eles eram um povo superior, um povo melhor. E ele começou a inventar várias histórias, né, tipo que os arianos, né, o povo alemão tipo, era a raça mais pura de seres humanos, a raça mais superior, a raça mais poderosa, e eles deveriam reinar sobre as outras raças por causa disso, né? Então ele começou a passar essa ideia para os alemães, porque a Alemanha tinha sido destruída depois da Primeira Guerra Mundial, estava endividada, você ia com um caminhão de dinheiro para comprar um pão, umas paradas assim, e o que ele fez foi resgatar o orgulho da nação, falando que a nação era OP, que eles eram OPs, que eles tinham uma raça poderosa, que deveria reinar sobre as outras raças e coisas do tipo, e os judeus acabaram sendo escolhidos, né, como, tipo, os culpados de toda aquela desgraça. Não, foram os generais judeus que estragaram a Primeira Guerra Mundial, foram os judeus que entraram aqui e roubaram o dinheiro de todo mundo, foi os líderes judeus de outras civilizações que acabaram estragando a Alemanha. Então foi isso que ele falou naquela época, as mentiras que ele criou para fazer com que o povo acompanhasse e acreditasse naquilo, né? Então muitas pessoas se filiaram ao partido dele, muitas pessoas começaram a entrar e, bom, ele acabou dando um golpe de Estado, mas ele já tinha tentado dar alguns golpes de Estado que não tinham dado certo. Mas no final ele conseguiu e aí a Alemanha se tornou, né, um Estado fascista, né? Um Estado totalitário, que muita gente fica dizendo que é de direita ou de esquerda, mas na verdade não tem nada disso, porque o fascismo ele não é nem direita nem esquerda, ele é uma terceira via, entendeu? Ele é um terceiro caminho que vai direto, ele não é comunista e ele não é também capitalista. Ele tem coisas de corporativismo, ele tem coisas de capitalista, ele pega as coisas, mas o ponto principal é que ele é totalitário. E muita gente não sabe o que é um regime totalitário. É um regime onde uma pessoa ou um partido tem o poder sobre o Estado inteiro. Então, não precisa ter incongruência, não importa a incongruência, ele pode simplesmente decidir se vai ter ou não uma coisa, entendeu? E, inclusive, na União Soviética também estava acontecendo um regime totalitário, onde o Partido Comunista, né, na época
que era o Stalin, ele mandava e desmandava. Ele matava quem ele queria, a hora que ele quisesse, ninguém podia questionar. Assim como na Alemanha acontecia exatamente a mesma coisa, entendeu? Então, tipo, não é esquerda nem direita, isso não é uma discussão se é um governo que as pessoas escolheram ou não, porque eles eram obrigados e era a visão do governador que tava que regia aquela política, entendeu? Então os caras, eles eram ditadores, muito sanguinários, inclusive. Tanto o Stalin quanto o Hitler, eles eram extremamente sanguinários, não tinham nenhum tipo de apreço pelas vidas. E foi por isso que a Segunda Guerra Mundial, ela foi tão sinistra, foi por isso que a Segunda Guerra Mundial matou tanta gente. Porque eu acredito que num país totalitário seja mais fácil você mandar as pessoas pro moedor de carne, porque elas não têm escolha, e se elas não quiserem, elas vão ser moídas ali mesmo na casa delas, enquanto numa nação que seja democrática, que nem nos Estados Unidos, você depende de apoio do povo para você ir, para você decidir ir para a guerra ou não. E mesmo assim, o povo tem que pegar e investir no exército, investir nas coisas para aquilo acontecer. Como aconteceu, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, vários artistas apoiavam a guerra para que as pessoas ficassem interessadas em doar dinheiro para que funcionasse o esforço de guerra americano, entendeu? Então, os Estados Unidos é uma nação democrática e eles não obrigaram ninguém a ir pra guerra. As pessoas escolheram ir pra guerra e eles escolheram também de bom grado colocar dinheiro ali pra ir pra guerra também. Enquanto na Alemanha, se você não fosse pra guerra, já era, meu irmão. Você deitava ali na porta da sua casa mesmo. Na União Soviética, a mesma coisa, entendeu? Então você não tinha escolha. Inclusive, uma das coisas que acabou com a União Soviética na Segunda Guerra Mundial, porque pra quem estudou a Segunda Guerra Mundial deve ter visto que os alemães, eles detonaram a União Soviética por vários anos, né? Quase dominaram o país, mas eles acabaram sendo derrotados. Muita gente atribui a derrota alemã ao inverno russo, que de fato influenciou, mas não foi o verdadeiro influenciador disso, não. Porque, tipo, os russos, eles perderam o começo da guerra por dois motivos. Primeiro, que o Stalin acreditava que Hitler jamais ia invadir a União Soviética, então ele não defendeu, não se preparou nem um pouco. Então, quando os alemães invadiram, foi GGWP, só passaram reto, passaram o rodo. E o segundo foi que o Stalin, ele era muito, muito psicótico e paranoico, e ele tinha matado todos os generais russos que tinham experiência. Então, só tinha lá no poder os caras que babavam o ovo do Stalin. E os caras que babavam o ovo do Stalin não eram pessoas boas, não eram pessoas que sabiam fazer as coisas acontecer. Então, enquanto a Rússia se organizava, né, colocava pessoas melhores para ficar no comando, para fazer o esforço de guerra acontecer, demorou um bom tempo, que foi o tempo justamente que os alemães aproveitaram para dominar pelo menos tipo um quarto do país, pra você ver que é muito grande a Rússia, né? Mas de qualquer maneira, bom, agora que a gente terminou essa aula sobre a Segunda Guerra Mundial, eu quero falar pra vocês uma coisa que eu não entendo, que as pessoas, elas falam como se os alemães, eles fossem o Protoss, sabe, do StarCraft. Porque o Protoss do StarCraft, as unidades valiam o dobro, são muito poderosas, não sei o quê, e é como se os alemães da Segunda Guerra Mundial fossem tipo os Protoss, eles fossem super melhores do que os outros, como se um tanque alemão valisse por 20 tanques aliados e coisa do tipo, um soldado alemão treinado valia por 50 soldados aliados. Isso não é verdade, isso é uma mentira muito bem construída, assim como a mentira de que o dia D resolveu a guerra. Na verdade, não. O dia D, na verdade, salvou o lado ocidental da Europa, porque se não fosse pelo dia D, provavelmente a Rússia teria dominado a Europa inteira e aí seria uma mega União Soviética, aquele lugar todo. E por sorte, né, os caras, eles conseguiram fazer isso, né, invadir aquele lado, libertar a França e chegar até parte da Alemanha, embora que eles não conseguiram chegar até Berlim. Quem chegou em Berlim primeiro foi a Rússia, e a Rússia tinha dominado boa parte da Alemanha, mas aí eles decidiram dividir a Alemanha em quatro, né? França, Inglaterra, Estados Unidos e Rússia ficaram com pedaços da Alemanha e Berlim também. Só que aí a gente só fala de duas Alemanhas porque o mundo unido, os aliados, né? A Rússia era contra os Estados Unidos e os Estados Unidos eram a favor da Inglaterra e da França, então ficou dividido. Um terço ficou para a Rússia e 2/3 ficou para os aliados, para os países aliados, né? Mas, bom, então a Alemanha não era tudo isso que as pessoas falam, não. Tipo, aconteceram vários erros que foram acontecendo. A Alemanha de fato venceu os franceses e foi a grande vitória que eles tiveram foi contra a França, mas eles não conseguiram vencer os ingleses sozinhos, eles não conseguiram vencer os russos sozinhos, e eles não conseguiriam vencer os Estados Unidos também, tá? Eles só venceram a França e, bom, aqueles países menores da Europa, e eles dominaram por um tempo. Só que subiu a soberba do Hitler de que ele deveria invadir a Rússia e acabou se ferrando por causa disso. Mas enfim, agora que a gente já desmistificou isso, de que a Alemanha não era os protos, vamos desmistificar também essa ideologia. Primeiro, que tipo assim, a suástica. Muita gente olha pra suástica e pensa, a suástica é tão criminosa assim? A suástica em si, ela não é criminosa, porque o símbolo é um símbolo religioso muito ancestral.
E quando o Hitler ele criou o simbolismo do Partido Nazista, e caraca, já desmonetizou, ele pensou em fazer o quê? Pensou em pegar esses simbolismos, principalmente da era romana, para reviver aquela ideia de império. Tipo, o Hitler era muita propaganda, ele era muito mais propaganda do que agir. Tanto que a propaganda dele até hoje influencia as pessoas, porque se não fosse pela propaganda dele, não teria um garoto de 17 anos do Brasil andando num shopping com a abraçadeira dele, né? E, tipo, a propaganda era, vamos ser um império que vai dominar o mundo, o novo reino, não sei o que, a gente merece, a gente é destinado a isso, e pronto, essa era a ideia dele, de, tipo, tratar não só ele, mas todos os animais como deuses, né, perante as outras pessoas. E isso acabou causando vários abusos, vários absurdos que aconteceram na Segunda Guerra Mundial, né, e essa ideologia racista, infelizmente, perdura até hoje. E muita gente fica aí assimilando isso e colocando, que nem, por exemplo, indo no shopping com isso. Mas o simbolismo religioso que a suástica tem, por exemplo, ela não é ofensiva em si. Tanto que na Ásia, a suástica é um símbolo religioso poderoso, né? Ela quer dizer bem-estar, basicamente. Mas tem duas suásticas e uma é bem-estar e a outra é destruição, né? Que, tipo, pra direita é bem-estar, pra esquerda é destruição. No caso, a do partido deveria ser pra esquerda porque eles causaram sua destruição. Mas eles pegaram a da direita, de qualquer maneira, né? E o ponto da suástica, hoje em dia, o simbolismo que ela traz, é tudo em relação a isso, né? Lembram muito do trauma que foi o regime deles, porque matou muitas pessoas, causou uma guerra que destruiu o mundo e isso foi proibido, porque a gente lutou contra isso no passado, entendeu? Os nossos avós lutaram contra isso, eles morreram em uma guerra por isso, sabe? Pra dar essa liberdade que a gente tem hoje em dia, porque se eles tivessem vencido, provavelmente a gente estaria no regime totalitário, onde a Alemanha seria Deus e o resto seria só os vassalos, e todo mundo viveria uma vida muito infeliz, muito sofrida, e felizmente a gente não vive isso, a gente tem certo grau de liberdade, né? E, cara, tipo, eu não consigo imaginar como pode um brasileiro que em fazer nessa parte mais importante. Aqui no Brasil, por mais que você seja branco, loiro, dos olhos azuis, você não é considerado ariano, você não é considerado da etnia deles. A etnia deles é a etnia deles, é quem nasceu lá, é quem fala a língua deles, é quem vive lá, é quem é aquela pessoa, entendeu? Não é porque você é descendente que você é. Você, na verdade, seria um sangue sujo, entendeu? Eu, muitas pessoas me consideram branco. Eu até me considero branco, mas a questão é, tipo, perante o mundo eu não sou branco, eu sou latino. E eu sempre me coloquei como latino. Quando eu tô em algum lugar fazendo alguma coisa sobre, tipo, em inglês, qual é a sua raça, alguma coisa, eu coloco, sou latino. Porque é o que eu sou. Eu sou latino. Eu sou descendente de latinos. Sou descendente de portugueses e espanhóis. Eu sou descendente de famílias latinas. Eu tenho miscigenação no meu sangue, entendeu? Tipo, não tem sentido você pegar e se achar melhor porque você é branco, ainda mais no Brasil, que é um país extremamente miscigenado, ou os argentinos, que também ficam o tempo inteiro falando que eles são superiores ou coisa do tipo. Não tem sentido isso. A gente é tudo latino. Se você for pegar esses caras que usam essa bandana, eles são muito burros, porque eles seriam mortos nesses regimes, entendeu? Porque eles não são considerados parte dessa etnia. E as pessoas que ficam passando isso hoje em dia são imbecis. Porque isso, tipo, isso não é engraçado. Isso é um bagulho que matou muita gente, isso é um bagulho muito sério. Isso é um bagulho que a gente tem que odiar. A gente tem que odiar isso, a gente tem que ter aversão a isso. Porque, como eu disse, isso foi contra a gente no passado, isso destruiu, isso atacou o Brasil. Muita gente acha que é fake, que os caras não atacaram o Brasil, que na verdade quem atacou o Brasil na Segunda Guerra foi os Estados Unidos, porque queria que o Brasil fosse entrar na guerra. Os Estados Unidos ameaçou invadir o Brasil, sim, caso o Brasil não entrasse na guerra, porque o Getúlio, ele tinha um regime totalitário, mas que coisa, né? E ele estava muito do lado dos alemães. Só que aí teve um partido fascista aqui brasileiro que acabou tentando dar um golpe de Estado e tentar tirar o Getúlio do poder, a força, para colocar o fascismo no Brasil, e não deu certo. E aí não deu certo, aí o Getúlio acabou se aliando com os aliados. Mas a questão é, o Getúlio estava ganhando dinheiro, vendendo coisas para a guerra, para os esforços de guerra dos países, vendendo borracha pra caralho. Nossa, como o Brasil vendeu borracha na Segunda Guerra. E aí, o que aconteceu foi que os alemães viram que a gente tava vendendo borracha pra galera e falou, para de vender borracha pros caras, senão a gente vai bombardear vocês. Aí a gente falou, foda-se, mano, vocês estão na Alemanha, a gente tá no Brasil, aqui é Brasil, porra. E aí os caras começaram a torpedear os brasileiros, começaram a soltar míssil ali no mar, mataram várias pessoas no mar. Aí o Brasil falou, beleza, então, vamos entrar na guerra. E entraram, mandaram soldados, foram lutar na Itália, a gente teve uma campanha muito vitoriosa, inclusive, a gente acabou vencendo a Batalha de Monte Cassino e tal. E foi ótimo, cara, o que o Brasil fez na Segunda Guerra Mundial. Embora que participar de uma guerra em si não é um negócio legal, né? Mas
ver, tipo, tudo isso sendo jogado na lata de lixo por causa que um adolescente revoltado com a vida acha que é legal pegar e sair andando com essa bandana, é muito triste, cara. É muito triste, isso passou já acabou, morreu. É proibido e é proibido por causa disso, porque a gente teve treta com isso no passado. E não só por causa disso, mas por causa da referência que ele tá fazendo ao racismo escroto que os malucos faziam. E você não tá dizendo que você é superior por estar usando essa bandana, você tá dizendo que eles são superiores. Que eles podem vir aqui, abrir você e tirar seus órgãos e foda-se. Porque você é como se fosse um animal, entendeu? Você é como se fosse um animal, sabe? Esses bois que você come. Então é a mesma coisa. Inclusive, na Alemanha, para você ver como os judeus eles eram tratados como gados. Eles eram mortos num sistema muito cruel e a roupa deles era vendida, desfiada, e o cabelo deles era feito roupa também, com o cabelo deles, pra você ter noção. Só não usavam couro, eu acho que seria um negócio muito perturbador. Mas, mano, caraca, mano, como pode alguém ainda pegar e falar isso? E eu fico surpreso que ainda tem antissemitista ainda na internet. Ainda você vai ver a galera, principalmente a galera que se diz de esquerda, mano. A galera que é mais antissemita. Eu não me conformo de ver o cara sendo antissemita hoje em dia, sendo que a gente tem essa história inteira com isso no passado. E não é a raça que vai mudar, não é porque a pessoa é amarela, azul, verde, anil, não importa a cor da pessoa, isso não muda o que você pode fazer, o que você pode ser, não muda nada. Todo mundo tem que se aceitar e o Brasil é um exemplo disso. O Brasil é um país onde todo mundo é aceito, todo mundo é abraçado, todo mundo é querido, tanto que você tem várias comunidades de vários países aqui, tem comunidade japonesa, comunidade alemã, comunidade de italiana, comunidade de persa, comunidade de todas as etnias que estão no Brasil, e elas vivem em paz e vivem de boas. E a gente, em vez de pegar e aceitar a nossa vida como sendo isso, a gente vai e fala, não, a gente vira lata, olha aqui, ó. Olha aqui meu braçadeiro aqui, onde fala da nossa superioridade. Eu não sou vira-lata. Você é vira-lata, mas a questão não é que o vira-latismo é uma coisa ruim. Porque, tipo, do ponto de vista genético, o vira-lata, ele é muito melhor do que o cachorro que tem só uma raça. Porque o cachorro que tem uma raça, ele tem várias doenças genéticas que ele fica cruzando entre ele e fica fazendo família com um problema genético pra sempre. Como acontece com aquele cachorro que tem problema de respiração porque o nariz é pra dentro. E, tipo, isso é um problema. A miscigenação ajuda a gente a ser mais diverso e mais forte. O brasileiro, ele é mais forte, ele é mais resistente a doenças por causa disso. Eu não sei se vocês sabiam disso. E, bom, a gente tem um povo aqui que trabalha muito, que faz muita coisa, é um dos melhores povos, um dos povos mais esforçados do mundo, embora que a gente vive muito viralatismo, né? De que o brasileiro é um lixo, que o brasileiro é uma porcaria, de que os outros povos são muito melhores, que os alemães são muito melhores, que todo mundo é muito melhor que a gente é uma porcaria e não sei o quê. Mas a gente não é. O Brasil é um dos povos que mais trabalha no mundo, é um dos países mais ricos do mundo, é um dos países que mais se desenvolveu. Se não fosse os Estados Unidos ter aproveitado as duas guerras mundiais para ganhar um monte de dinheiro, que foi o que os Estados Unidos fez, o Brasil provavelmente seria a grande potência do mundo hoje em dia. Porque na época que, antes da Primeira Guerra Mundial, o Brasil era uma das potências do mundo. Só que aí aconteceu, né, que a gente teve várias ditaduras militares em sequência, e aí você vem falar, eu preferia quando era ditadura militar. Eu pergunto pra você, qual delas? A terceira, a segunda? Qual delas você acha que foi a melhor? Porque, tipo, todas as ditaduras que a gente teve foi estragando o Brasil aos poucos. E hoje em dia, a gente é só um reflexo do grande Brasil que foi no passado. E eu não tô aqui pra pegar e voltar e ser monarquista, falando que pega lá o Dom Pedro e bota aqui como sendo o nosso governante hoje em dia, que a gente vira potência de novo. Não, só tô falando que antigamente era melhor mesmo. Que a gente acabou cagando o Brasil por causa dos nossos governantes lixo. E sempre vai ter governante lixo nesse país, infelizmente. Mas o povo é trabalhador, o povo é esforçado, o povo não é ruim. E a gente conseguiu construir uma das maiores potências do mundo sozinho, praticamente, né? E é triste ver o pessoal jogando tudo isso fora por causa de uma ideologia de um país, de outro lugar e de uma outra época também. Eu odeio quando o pessoal faz isso, quando o pessoal... Eu fiz um vídeo reclamando que a gente importa muita coisa dos Estados Unidos e agora eu tô fazendo um vídeo reclamando da galera que fica importando essas ideologias racistas da Alemanha passada, porque mesmo eles, hoje em dia, eles têm aversão a esse passado obscuro que eles tiveram, né? Bom, enfim... Ridículo. Simplesmente ridículo. Bom, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa. Um grande beijo, um grande abraço. A gente se vê depois.